Então, a partir de agora, vamos juntos compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. E o título dessa mensagem é: Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Creio que Deus vai falar de maneira especial, como falou no meu coração nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, os versículos de 1 a 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê. Não tem, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pai, acabamos de ler a Tua Santa Palavra e nessa hora pedimos que haja aplicação dela em nossas vidas, em nosso coração. Pai, fala conosco de maneira clara, de maneira objetiva, para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Em Teu nome que oro e Te agradeço. Amém. Aproveito para, antes de compartilhar a mensagem, dar alguns avisos aqui que acabei esquecendo. O nosso programa conta com a participação dos irmãos através dos nossos telefones 3232-4337, 3232-4337 ou 98126-0055, 98126-0055. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pela internet no nosso site, que é o www.iepaz.org.br, www.iepaz.org.br. Ou você pode também ouvir pelo nosso aplicativo, Programa Panorama Bíblico. Basta digitar na loja de aplicativos do seu celular e você pode ouvir 24 horas por dia o nosso programa através do aplicativo, ou pelo Facebook, facebook.com/iepaz.santos, facebook.com/iepaz.santos. E você que está nos assistindo pelo Facebook, eu peço que você compartilhe a nossa live, peço que você divulgue para os seus amigos, para os irmãos do seu Facebook, para que possamos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Vamos então ao momento da palavra. E eu começo essa mensagem, como acabamos de ler, o livro de Tiago, capítulo 4, os versículos de 1 a 10, dizendo para você que a conversão é uma batalha constante. O ato de alguém se render a Deus, converter-se, dobrando os seus joelhos, reconhecendo os seus pecados, é fruto de um duelo duro. É fruto de um duelo duro e muitas vezes longo entre a pessoa, o agora convertido, e Deus, o Espírito Santo, Jesus, aquele que está pregando a palavra de Deus. Uma pessoa convertida, um crente, é uma pessoa que foi vencida. Um cristão é alguém que foi derrotado. Um convertido é alguém que lutou até se render completamente à vontade soberana de Deus.
Não me entenda mal. Você é um derrotado porque você é vencido pela palavra de Deus. Você é um derrotado porque você é vencido por Jesus. Quando nós nos rendemos, dizemos: Pai, a nossa vontade é ruim, nós somos pecadores, a Tua palavra é luz para a minha vida, o Senhor é Rei sobre a minha vida. E nesse momento está sendo travada uma batalha. Por mais que não haja escudos, lanças, espadas, armas, nesse momento uma batalha está sendo travada. Quando o evangelho está sendo pregado, uma batalha está acontecendo. Quando o evangelho está sendo exposto, um duelo está acontecendo. Enquanto Deus usa alguém para ministrar o evangelho, as reações que acontecem no mundo espiritual são reações de guerra, de uma batalha. E essa é uma guerra de vontades, essa é uma batalha de desejos, esta é a verdadeira batalha espiritual. De um lado, Deus está chamando para uma vida santa, de um lado, Deus está chamando para uma vida íntegra. De um lado, Deus está chamando para um outro estilo de vida, onde a santidade vai fazer parte do dia a dia da família. Agora não pense que do outro lado está o diabo. Do outro lado está o pecador. O pecador sempre tem um pé atrás sobre a obra que Deus quer realizar em sua vida. O pecador está tão apegado ao pecado que é capaz de morrer abraçado com ele. O pecador está tão apegado ao pecado que é capaz de dormir abraçadinho de conchinha com ele. Não sei quem já viu esse filme um pouco antigo, O Senhor dos Anéis. Tem uma parte que uma criatura pega o anel, que é o desejo de todo mundo ali, e uma parte fica marcada do filme onde essa criatura pega o anel e fica repetindo my precious, o meu precioso, o meu precioso. E muitas vezes nós somos assim com o nosso pecado, meu precioso, meu pecado, meu bonitinho. Sabe por que eu digo isso? Veja se você identifica através de algumas perguntas. Você já parou para perceber que para pecar não é necessário pensar? Poxa, que delícia! Eu não preciso pensar. Você já percebeu que para pecar ninguém precisa da ajuda de ninguém? Você já percebeu que para pecar não se tem nenhum problema com o horário ou ainda falta de tempo? Você já notou que para pecar as pessoas não pensam na distância, no custo ou na repercussão que isso pode causar? Mas quando o evangelho é anunciado, aí sim as pessoas precisam pensar. Quando o evangelho é exposto, as pessoas se preocupam com um monte de coisa. Um monte de coisa vem à tona. Quando o evangelho é exposto, as pessoas pensam em muitos prós e contras. E Tiago escreve esse livro preocupado com a batalha de fé, com a batalha da fé. Ele nos aconselha a entender como devemos nos posicionar enquanto a batalha do evangelho estiver acontecendo em nossas vidas. E sobre esse assunto eu gostaria de propor três pontos para nós hoje. E o primeiro ponto
A vida com Deus começa com rendição. A vida com Deus começa se rendendo. E esse é o segredo de quem anda com Deus. E eu pergunto para você, você conhece pessoas que são bênçãos nas mãos de Deus? Eu conheço. Tem muitas pessoas que admiro, que olham a conduta, que refletem a imagem de Cristo para mim, que me ensinam, que me motivam, que me exortam, que me aconselham. Você já viu alguém sendo usado na pregação da palavra de forma diferente? Talvez uma das mensagens mais pregadas no mundo seja a mensagem do filho pródigo. E certa vez eu ouvi uma mensagem a respeito do filho pródigo que para mim foi sensacional. É algo que eu sempre me lembro. É algo que sempre Deus fala comigo. E nós já ouvimos tantas mensagens a respeito dessa parábola do filho pródigo. Quando a pessoa começa a pregar, a gente fala, já sei exatamente o que a pessoa vai falar. Mas aquela pessoa é usada de maneira diferente. Aquele mesmo texto, aquela mesma passagem, aquela mesma história fala com você de uma forma totalmente diferente. Você sente Jesus na vida de algumas pessoas. Às vezes não precisa ser nem no momento da palavra. Às vezes numa atitude que você olha a pessoa fazendo e você diz, caramba, que incrível isso. Mas eu vou te contar um segredo. Essas pessoas não são assim porque são bons crentes, são eloquentes. Não, eles são assim porque se renderam. Em Efésios 6 aprendemos que nas nossas batalhas nós temos armas, nós temos um escudo completo, nós temos uma armadura completa. Em 2 Coríntios 10:4 aprendemos que essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e tudo que tentar nos destruir. São armas poderosas, mas elas não são carnais. E muita gente deve pensar, ou pode pensar, puxa, é exatamente isso que eu preciso, eu quero essas armas, eu preciso dessas armas, é disso que eu estou falando, Lucas. Para que eu possa vencer na vida, eu preciso de armas sobrenaturais. Eu preciso desse poder do Espírito Santo. Talvez pensamos assim como Simão o mágico, me venda esse poder, eu quero ter isso também. Me desculpe se eu parecer meio duro agora, mas meu irmão, minha irmã, Deus não dá essas armas para qualquer um. O exército de Israel é reconhecidamente o mais preparado do mundo. Não sei se você sabe, mas lá o serviço militar é obrigatório. PS, inclusive para as mulheres. Em Israel, o menino serve por 3 anos obrigatoriamente e as meninas servem por 2 anos. Eles são os mais bem preparados por pelo menos 2 peculiaridades. Primeiro, o exército de Israel não retrocede, só avança. No exército de Israel não existe folga durante os 2 anos. A garota ou rapaz está sempre de prontidão. É muito comum em Israel você andar na rua e ver moças com roupas civis passeando pelo shopping, no cinema
no parque com um fuzil carregado nas costas. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando nessa manhã? A questão é, o exército não dá armas para qualquer um. Cada garoto, cada garota daquele se alistou, aprendeu, entendeu, treinou, passou pelos exigentes testes israelenses. Por isso eles andam com armas de guerra 24 horas por dia, porque eles precisam estar prontos, porque eles precisam estar preparados a qualquer momento, seja no seu lazer, seja na hora do seu trabalho. Assim também devemos estar 24 horas armados espiritualmente. Não armas carnais, mas armas poderosas em Deus. Mas, como você sabe, existem aqueles que resumem o contato com Deus a um encontro semanal. O mais famoso é o domingo. Querem vestir a armadura apenas no domingo. São crentes fracos. São pessoas que não se rendem e não se renderam a Deus. E porque não se rendem, seguem o curso da vida de forma vazia e sem Deus. Deus tem uma vida maravilhosa disponível aos seus filhos, mas essa vida plena, essa vida completa, só pode fluir no ambiente da rendição. E através disso eu entro no segundo ponto da mensagem, que diz: a vitória começa com uma derrota. Isso pode soar muito estranho para você, mas quem quer vencer o pecado precisa primeiro ser vencido pelo Evangelho. Quem quer vencer o pecado primeiro precisa ser vencido pelo Evangelho. Por que as pessoas são tão duronas para se achegar a Deus? Porque as pessoas precisam pensar tanto para se achegar a Deus. Mas quando se trata do diabo, elas são tão facinhas, tão fáceis, tão tranquilas. O diabo te leva com duas conversas. Mas para decidirmos sobre Deus... calma, pastor, calma, irmão, calma, família. Eu preciso ver, eu preciso estudar. Não, eu preciso agora de algumas palestras. Eu preciso agora ler alguns livros. Eu preciso agora de um workshop. Eu preciso tirar algumas dúvidas que estão pendentes. Eu preciso ver algumas coisas que eu preciso fazer ainda. Mas quando o assunto é o pecado ou o diabo, sabe o que ele precisa fazer apenas? Um estalar de dedos, o diabo consegue te convencer, o diabo consegue te vencer. Simples, fácil. Quantas pessoas já conversei, se interessaram pela palavra, mas na hora H, na hora de colocar o ponto final naquela vida que levava e começar a viver uma vida com Jesus, pensam: não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso terminar aquilo, eu preciso fazer. Calma, não, eu vou. E quando vê, aquela pessoa já está
Porque a gente tem que mostrar, por exemplo, sobre o cigarro. Mas o diabo não precisa mostrar nada. O cigarro acaba com a sua saúde, acaba com a saúde de quem está perto. Desculpe mais uma vez a palavra, cigarro fede. O ambiente fica ruim. Acaba com o seu dinheiro. Existem várias contas matemáticas aí. As pessoas geralmente fumam um maço por dia. Eu já vi diversas contas. Se você aplicasse esse dinheiro que você gasta com cigarro, a quantidade de tempo que você fuma já daria para você ter um alto dinheiro aí. Mas Deus é quem tem que explicar o porquê não devemos fumar. O diabo te apresenta uma coisa legal, uma coisa gostosa, uma coisa que te vicia. Mas é Deus que tem que te explicar o porquê isso não é certo, por que não devemos fazer isso. Deus é a favor da família, mas por que é tão difícil pedirmos perdão depois de ter ofendido outra pessoa? Porque para brigar, ninguém precisa mostrar nenhum texto bíblico. Porque para brigar, ninguém precisa mostrar uma explicação na palavra de Deus. Mas porque para se reconciliar, a gente precisa mostrar vários textos bíblicos? Porque para cair em pecado, ninguém precisa de versículos. Mas para aceitar a correção, muitas vezes temos que apresentar o texto no original, o texto no grego, o texto no hebraico, para que a pessoa entenda, para que a pessoa aceite. Porque para nós jovens, pecarmos não precisamos ler nada. Mas para que paremos, precisamos ouvir alguém contar um testemunho, precisamos ler um texto, precisamos ouvir uma mensagem. Por quê? Por que somos tão fáceis para o diabo e tão difíceis para Deus? Por quê? Por quê? Porque colocamos vários poréns para rendermos a nossa vida a Deus. Mas para o diabo nós fazemos na mesma hora. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? De onde? Enquanto você estiver sujeito ao sistema mundano de ser gente, a sua família vai viver, infelizmente, assim. Cada assunto vira uma guerra. Cada assunto vem com ira, com ressentimento, com falta de perdão, com falta de amor. E Tiago está perguntando: de onde vêm as guerras entre vós? Pense bem. Por que tanta guerra? Por que brigar por isso que vocês estão brigando? Por que tanto problema? Está na hora de acalmar a ira na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nisso que você está vivendo. Quem sabe a única guerra que a sua família está precisando é uma guerra de travesseiros. Famílias precisam de perdão. Famílias precisam de paz. E com isso, entro no ponto final da mensagem. O start da restauração depende de uma decisão pessoal. O começo da restauração depende
de uma decisão pessoal. O início da restauração depende de uma decisão pessoal. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Qual é o grande plano de Deus? Ele quer restaurar a imagem dele em você. Ele quer que você deixe de ser um filho pródigo. Ele quer que você seja um parceiro na evangelização da sua família. Ele quer caminhar, ele quer ter um relacionamento com você. Qual é o plano de Satanás? Ele não quer parceiros. As pessoas têm uma visão folclórica sobre os demônios, como se existissem dois reinos paralelos, ou onde Satanás olhou para o reino de Deus e pensou em ter um também, ou onde Deus e o diabo vivessem em busca de adeptos. E ainda tem a turma que acha que o reino de Deus significa aleluia, glória a Deus, é chato demais, e o diabo é legal, samba, festa, drogas, rock and roll. E muita gente acha que a grande diferença é o destino final. A grande diferença é o céu e o inferno. E nesse quadro, muita gente, por enxergar assim, tenta viver o melhor dos dois mundos. Eu vou vivendo um pouco aqui, quando eu achar que estou já pendando, vou começar a viver um pouco com Deus. Mas pela Bíblia, o diabo não tem reino. Ele sabe que não tem. Ele não tem vontade de ter. Ele não está interessado em ter você como adepto, nem como parceiro, nem como coisa alguma. Ele te detesta, ele te odeia. E você pode pensar, se é assim, então por que o diabo quer a minha ruína? Ele faz isso única e exclusivamente para ferir o coração de Deus. Ele não está nem aí com você. O diabo é um egoísta, o diabo é solitário, ele não quer parceiros. Ele é um rebelde e quer ofender a Deus usando a sua queda, usando o seu abismo, usando a sua destruição. Por isso, ele quer acabar com você. O grande plano de Satanás é destruir você. Não porque ele te odeia, não porque ele não gosta de você, mas porque ele odeia o Senhor. Ele quer ferir e machucar o coração de Deus. O título dessa mensagem é: qual é a sua decisão? Qual decisão você vai seguir? Qual decisão você vai tomar? Hoje eu te convidei a pensar um pouco sobre como você tem se comportado diante da vontade de Deus na sua vida. Hoje eu te convidei a pensar sobre como você tem se comportado diante de Deus. Como você tem levado a sua vida. E te pergunto, e aí? Qual é a sua decisão? O caminho fácil com o diabo, o caminho de prazer com o diabo, a porta larga com o diabo, ou o caminho mais difícil, entre aspas, com Jesus, o caminho da porta estreita, mas o caminho prometido de vitória? Qual é a sua decisão? A Ele a glória, o louvor, a honra para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.